Oi, oi. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite, gente. Dei um susto, né? Acordei a galera. Eu sou a Tibi Martins, eu sou lá do portal Zonae, zonae.com.br. Eu vim aqui mediar esse bate-papo. Que esse bate-papo é uma parceria entre a Japan House e a editora JBC. Então, a gente queria também agradecer a Japan House aí pelo espaço. E hoje a gente veio falar aí sobre mangá no mercado digital, né? Com a popularidade da internet e o avanço da tecnologia, seria apenas uma questão de tempo para que a história em quadrinho ganhasse as telas de tablets, celulares, videogames e, por que não, de TVs. E o formato de e-book ele tem ganhado muita força no mundo. E o Brasil não está fora. Essa tendência com títulos nas principais plataformas e até mesmo lançamentos simultâneos com o Japão. Então, seria o mangá digital uma nova forma de acesso para os leitores? Então, antes da gente começar esse bate-papo, eu só queria deixar uns recadinhos. Os brindes que vocês têm aí são brindes das empresas parceiras que estão aqui conosco. Ao pessoal, né, aqui presente também, depois a gente vai passar uma pesquisa de satisfação da Japan House. E quem precisar, depois também tem uma pranchetinha ali no fundo para você deixar seu e-mail, para quem precisar de horas complementares da faculdade. E hoje a gente também está tendo transmissão online, então, né, teremos aí o pessoal. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu tenho aqui com a gente Edi Carlos, gerente de marketing da editora JBC, por favor, uma salva de palmas, gente. Camila Cabete, gerente de relações editoriais da Kobo. E Isadora Cal, gerente de contas da Bookwire. Bom, o pessoal vai acabar se apresentando e falando, né, o que vocês fazem no meio do caminho, mas, para a gente começar, a gente vai falar do cenário. Como é que está? Eu acho que vou jogar já a primeira pergunta para a Camila. Camila, vamos falar um pouquinho de panorama aí. Como é que a gente está hoje no Brasil com o mercado de quadrinhos, né, e mangás no formato digital? Como é que você joga esse panorama do mercado hoje para a gente? Sim, eu comecei a trabalhar com livro digital em 2009. Então, não é uma coisa nova, né? Mas, por incrível que pareça, o mercado de quadrinhos, mangás e livro infantil foi um mercado extremamente difícil de fazer com que entrassem no mundo digital. A gente sofreu, eu falo a Kobo, e quem trabalhou com arquivo digital, a gente sofreu muita resistência no início. Então, por mais que eu esperava que fosse um mercado jovem, inovador, né, à frente do seu tempo, e não. Super apegados ao papel, super apegados ao formato, e eu entendo, porque é uma obra de arte, né? Então, foi uma quebra de paradigma bizarra. Então, os e-books entraram primeiro, a pirataria entrou, né, porque todo mundo começou a consumir quadrinhos de forma pirata. Quem disser que não está mentindo, que eu sei. Vou fazer uma pesquisa aqui sem olhar, tá? Quem? Começa, né? Exatamente. Quem já consumiu? Todo mundo começou a consumir de forma pirata. E aí, só depois disso, as editoras falaram: eu acho que a gente podia estar ganhando dinheiro com isso. Porque o cliente consumidor queria comprar, mas não achava, né? Aconteceu mais ou menos a mesma coisa com a música aqui no Brasil, né? A gente queria comprar música, mas o iTunes chegou só em 2012 aqui no Brasil, né? E logo depois o streaming, tudo. Então, o panorama atual está muito melhor do que 2012. A gente tem na Kobo, eu trouxe alguns números, né? A gente tem na Kobo mais de 7 mil mangás, isso dentro da categoria Bizac. Bizac é a categoria, né, geral mangá. A gente tem mais de 7 mil publicações em português brasileiro
incluindo editoras e self-publishing, porque a gente tem uma plataforma de self-publishing e os artistas estão encontrando nisso uma forma de dar vazão, né, tipo, à sua produção. Mas, quando eu pego os números do Japão... Ainda... A gente chega lá, vamos lá. E você falou da questão de distribuição. Então, hoje, os mangás, eles já, os quadrinhos, né, em geral, eles já estão disponíveis em todas as lojas? Ou ainda essa distribuição aí está mais precária? A maioria está em todas as lojas. Só para deixar claro, eu trabalho na Bookwire, que é uma distribuidora de produtos digitais, livros, e-books, audiobooks. E a maioria das editoras do mercado brasileiro trabalham com a gente entrega para Kobo, Amazon, Google, Apple e todas as lojas. Então, grande parte delas tem conteúdo digital, mas muito pouco, tipo 10% do catálogo total, e pouca coisa sai simultaneamente. Então, talvez essa seja a experiência de vocês, se consomem, mas sempre sai com muito atraso, sai backlist, não tem o lançamento. Opa! Então, é isso. A gente tem coisa no digital, mas eu diria que está em torno de 10% do que existe no impresso hoje. Legal. Todo mundo aqui já consumiu, pelo menos, algum quadrinho digital? Ou tem gente que nunca consumiu? Só para a gente ter... Todo mundo consumiu? Quem consumiu, levanta a mão. Mais fácil. Então todo mundo, olha só. Não estou perguntando se foi pirata, não estou perguntando se foi comprado. Não, é porque eu ia perguntar em questão de formatos, né? Porque, se a gente for falar, a gente tem formatos diferentes, não só do impresso, mas dentro de cada plataforma, né? Então, como é que é essa questão que vocês enxergam da experiência do leitor em relação aos formatos disponíveis hoje? Acho que hoje, falando, você tem de formatos, você tem o e-book mesmo, que você compra lá o seu arquivo para fazer o download, e o streaming, que você tem aquele catálogo de opções para poder consumir, né? Acho que aí são mais modelos de negócios, né? Formato, a gente tem o layout fixo, que é como o quadrinho normalmente é, e layout fluido é o que a gente chama de livro-texto, que você consegue alterar tamanho de fonte, essas coisas. Os quadrinhos e mangás são sempre layout fixo. Sim, sim. Aí tem uma questão de qualidade, que você pode fazer um quadrinho, um EPUB, em que você ainda consegue acessar o texto. Se você precisar buscar a palavra, fazer marcação, você consegue. Ou você pode fazer como se tudo fosse uma imagem, que eu particularmente considero pior. Perde qualidade, perde resolução. Mas não tem muito jeito, né? Não, mas vocês fazem da forma. Mas não tem muito jeito. Vocês fazem o EPUB 3, que é muito mais maleável. E com o texto você consegue selecionar. Não o consumidor nunca vai poder conseguir alterar esse texto, nem aumentar a fonte, porque ele pode sair do balão, esse tipo de coisa. Mas ele está ali como texto, no código. Sim. Então, isso dá um pouco mais de acessibilidade ao produto. Quando você transforma ele em imagem, qualquer problema que der de carregar aquela imagem, ele já trava ali e fica inacessível. Então, hoje o mercado trabalha com esses formatos e a Amazon tem um formato próprio dela também. Legal. Hoje a gente vê muita questão do consumo, né? Que nem você falou, ainda a gente não chegou num consumo expressivo que nem o Japão. A gente gosta de cheirar, né? O físico, a gente tem a paixão ali. Mas, querendo ou não, o digital ele é o futuro. Ele pode ser o futuro dos quadrinhos? Tipo, o que vocês enxergam que vai ser a evolução do mercado hoje em dia daqui para frente? Vai chegar a ser possível acabar o impresso? Modificar como o impresso vai ter que ser feito? Como é que vocês acham que aqui no Brasil vai ser a evolução desse mercado digital? Eu acho assim, como editora, pensando assim, eu acho que o mangá digital ele é um complemento da experiência. Ela vai além do que você já tem no impresso. Então, pensando hoje, hoje a gente tem mangás simultâneos com o Japão, que no impresso seria quase impossível isso acontecer. Isso seria impossível acontecer. Então, você já tem um ganho aí de experiência, né? E eu acho que com a evolução da tecnologia, mais coisas vão poder acontecer no arquivo do EPUB.
e gerar mais experiência para o leitor. Talvez até chegar, sei lá, quem sabe replicar o cheiro que todo mundo fala, né? Que a primeira coisa que as pessoas falam é, mas o cheiro do papel e tal, né? Mas aí esquece das vantagens, né? Porque hoje, assim, você pega uma coleção muito longa, como que você leva 63 volumes de Fairy Tail para uma viagem? Difícil, né? Mas hoje é possível você levar tudo isso no seu celular, né? Ou mesmo não precisa baixar todos de uma vez, né? Só baixa o que você precisa a hora que você precisar de verdade, né? Então tem muitas vantagens. É lógico, tem algumas desvantagens que quem lê livro vai falar sempre, que é a parte tátil, que é o de sentir e tal. Mas também tem muitas vantagens de mobilidade, né? Em termos mercadológicos, a distribuição é a solução para a gente, o digital, porque é impossível a distribuição de qualquer coisa no Brasil, nesse país que tem, né, tipo, problemas ferroviários. Ferroviário não existe aqui no Brasil, né, mas rodoviários não mais. e tudo não existe. E então, quando eu descobri, eu era editora, né, tradicional, minha formação é história e eu era editora de livro de papel. E quando eu descobri o livro digital, eu primeiro fiquei com medo e odiei, porque tudo que a gente tem medo, a gente odeia de cara, né? E depois a gente começa a estudar e vê que... E aí eu comecei a estudar e vi que era a solução do meu pior problema, porque eu acompanhava a edição do autor ao leitor. E o processo editorial era maravilhoso, até a distribuição, que não conseguia chegar livro na livraria, e quando chegava na livraria tinha que pagar o jabá para estar lá disponível, e era um terror. E quando eu vi o digital, eu falei, gente, é a solução do mercado, né? Então, em termos mercadológicos, é a solução. Eu não vejo como retroceder, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo como o fim do papel, porque não acabou o vinil. Sim. Eu tenho Hoje virou eu tenho luxo. vinil. E sobre o cheiro de papel e tudo. Eu era assim, gente, até fazer 40 anos. Aí eu fiz 40 anos e eu não enxergo mais. Então, com 40 anos e com problemas de visão, aí a gente passa a amar o digital, sério. A gestante também, né? Para guardar um monte de coisa. É distante. Eu acho que a experiência, quando você está no Sudeste, você tem essa conversa, é muito diferente do que quando você está no Norte e no Nordeste. Eu sou nordestina e é muito difícil você encontrar, às vezes, todos os livros que você quer disponíveis na livraria. Às vezes é difícil você encontrar uma livraria, porque hoje a gente vive na mão de grandes redes, Saraiva e Cultura. Não tem uma livraria da Vila, uma travessa fora daqui. E aqui as coisas chegam muito rápido, o frete é mais barato que o produto. Quando você vai lá, entrega para todo o Brasil. Tem um asterisco que sempre exclui metade do Brasil, que é o Norte e o Nordeste. E o digital resolve isso. Ele está disponível a qualquer momento, em qualquer lugar que você tem internet. Hoje você tem, se você olhar as pesquisas, você tem mais smartphones no Brasil do que pessoas. E tem internet em mais lugares do que tem livraria, com certeza. Então, eu acho que não existe uma competição, é um complemento. Um resolve o que o outro não consegue e deixa o consumidor escolher. Tipo, eu leio os dois formatos. Eu leio e-book, impresso, escuto audiobook. Lançar alguma coisa nova aí, estou dentro também. Eu quero a história, a gente consome... Conteúdo, né? O conteúdo como você quer na hora. E olha que curioso, né? Tipo, realmente, assim, distribuição, aí você vai direto falar acesso, dá acesso às pessoas, né? E se a gente voltar um pouquinho lá atrás, no início da publicação dos mangás no Brasil, a gente vivia um momento muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? Então você tinha quadrinhos americanos chegando nas bancas em formatos mais caros, né? As pessoas não conseguindo comprar, consumindo os quadrinhos daquela forma, e o mangá chega num momento com leitura de trás para frente, preto e branco, mas com um custo bem acessível, a R$ 2,90 naquela época, né? E aí as pessoas começam a se empolgar, eventos começam a surgir e tal. De novo, isso acontece hoje, e aí o digital começa a ser a solução. Então, hoje você tem também uma crise na distribuição, que pega fera na gente, pegou todo o ecossistema, então livrarias com problema, distribuidoras com problemas para chegar o impresso no lugar que tem que chegar. Então, o Norte e o Nordeste sofrem muito com isso. E o papel também sofrendo altas absurdas, cada vez mais caro.
E aí você não tem como fugir. Então você tem que o produto final impresso ele acaba sendo destinado para um público que pode tê-lo. Então você agrega valor, você tem um produto mais caro, mas com maior qualidade. E aí o digital chega com uma outra proposta, tipo, de novo, a proposta de acesso, facilitar a distribuição para chegar em quem quer ler, né, ter aquele produto, e aí você volta de novo a ter produtos até R$ 2,90, como é os capítulos no Simulpub de alguns mangás hoje, né? Mas uma das coisas que eu acho interessante é que, assim, há alguns anos atrás, a gente tinha algumas estatísticas que diziam que, por exemplo, uma revista, até 4 pessoas liam a mesma revista. Então, um mangá, a gente emprestava o nosso mangá para mais 3, 4 amigos para ele ler aquele mangá, e enquanto ele ia comprar outra edição e emprestar. E a gente fazia essa troca. Só que o digital, isso dificulta, porque eu não vou emprestar meu celular ou meu tablet para outra pessoa ler, a não ser que ela vá ficar ali comigo, não vai poder levar para casa. Então, vocês não enxergariam que isso seria um comportamento que poderia... isso seria um obstáculo ou isso seria uma oportunidade? Porque daí, por exemplo, eu vou ter que comprar a minha edição, você vai ter que comprar a sua edição. Mas, às vezes, nem sempre é viável cada um comprar a sua edição. Então, como é que vocês enxergam isso na questão, por exemplo, seria uma desvantagem do digital, nesse caso? Eu diria que é uma oportunidade para vender mais, afinal, o lado de cá também precisa de dinheiro para continuar publicando. Mas algumas lojas já têm soluções para isso. Existe empréstimo para algumas, compartilhamento familiar, esse tipo de opção existe. Mas com digital você tem soluções que você não tem para o impresso, como assinatura, streaming, biblioteca. É que hoje, para o digital, muitas editoras ainda têm uma postura mais tradicional, digamos assim, de não aderir a certos modelos. Mas eu acho que, aos poucos, isso vai sendo vencido. Então, hoje, você tem diversos modelos de assinatura diferentes. Para o consumidor é ótimo, porque ele paga um valor fixo por mês, ele consegue ler uma quantidade de coisas. Vai sair mais barato ele pagar a assinatura do que se ele comprasse todos aqueles volumes. Na outra ponta, a editora é remunerada, o autor é remunerado, então fica tudo mais ou menos certo, quando tudo é feito de forma correta. E tem as bibliotecas, que é algo pouco explorado no Brasil, mas fora do Brasil é uma coisa assim muito... Acho que as bibliotecas de livro impresso também no Brasil são pouquíssimo exploradas. E o acervo não é tão completo, mas assim tem bibliotecas com acervos super legais e que as pessoas simplesmente não frequentam porque não é cultural. Mas agora as bibliotecas estão migrando para o digital também. Então, a gente hoje já distribui para algumas bibliotecas, agregadores de bibliotecas que atendem bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, escola pública, escola privada, e é gratuito para o consumidor final. Então, assim, o digital traz outras soluções quando não é viável comprar. E outra coisa que eu vejo é que, quando a gente fala de quadrinho e de mangá, tem muita coisa que é em série. Então, você não vai ler só um e vai parar ali, você vai continuar comprando. É um investimento que você vai continuar fazendo. E o digital, ele costuma ser mais barato que o livro impresso. Você não tem que guardar um monte de edição se você lê muito quadrinho. Chega uma hora que fica insustentável na sua casa, então o que você faz? Você doa, você vende, vai passando para os amigos, e o digital resolve isso. E se você é um leitor ávido, o que acontece muito comigo você está lendo uma série, acabou aquele capítulo, aquele volume, você fala, preciso ler o outro. Não vai ter condição de esperar até amanhã para eu ir na loja. Se não estiver na loja, deslocamento, tudo mais, você baixa na hora. E aí você vai o seu dia inteiro lendo a série inteira que você... Se fosse no impresso, passaria um mês lendo, porque até chegar na sua casa, o digital resolve isso. Fui muito ampla. O modelo e a tecnologia para compartilhamento já existe. Inclusive, a Overdrive, que é uma empresa também irmã da Kobo, né, que foi comprada pela Rakuten. Ela faz essa tecnologia para bibliotecas públicas. A Biblioteca Pública de Nova York é by Overdrive, e outras grandes bibliotecas do mundo são feitas pela Overdrive. O grande entrave é o provedor de conteúdo aderir ao modelo, né, e abraçar aquele modelo de negócios. Então, tecnologia e modelo a gente já tem. Falta o conteúdo entrar e as pessoas abraçarem. E, no nosso caso, como a questão das bibliotecas também são ligadas a coisas governamentais, aí, né, mais complicado ainda. No caso do Japão, a gente entra nessa questão do
o modelo não ser muito atrativo para eles também. Então, assim, é difícil. Hoje a gente tentou convencer a aderir ao formato de assinatura, e por aí vai, mas ainda é muito difícil. Para eles não é sustentável. É muito difícil hoje. O que eles ganham por um tanco, por um encadernado, você de repente fala, o seu autor vai ganhar por page view, e às vezes algumas vezes não vai ter page views nesse livro. É meio esquisito para os japoneses isso ainda. Tem problema de licenciante, de contrato, claro, mas assim, de forma geral, eu acho que é um caminho que, se a gente, enquanto mercado, não perseguir, sabe, o cinema foi, música foi, tudo de entretenimento foi, o mercado editorial no mundo todo, ele é sempre o último a aderir a qualquer mudança. E talvez por isso a gente esteja onde está. Legal. E na questão de aumento de consumo, como é que hoje os leitores eles são avisados dos lançamentos? Que saiu uma publicação nova ou uma nova edição? Nas lojas digitais a gente tem, né, o tão querido algoritmo, que o leitor, principalmente quando ele está lendo uma série, no final dessa série ele já tem o link para o próximo, né, quando esse próximo já está publicado. Se ele baixa um livro e a série é lançada em seguida, ele recebe o aviso da loja de que, olha, a série desse livro que você já leu já está disponível. Então, isso é uma super ferramenta para as editoras também, né? Até para brincar com o marketing em relação a isso. Se você está lançando uma série, é até interessante dar primeiro da série de graça, porque aí você já está entrando com os algoritmos naquele leitor, você já está pegando ele, né, pelo braço e mostrando para ele, a partir dali, todos os seus lançamentos e todo o lastro, né? Então, isso com o digital é muito mais fácil de se fazer também, né? A gente tem visibilidade da informação e dos números muito mais fácil, né? Muito. Porque dá um trabalho grande, né? A gente tem toda uma planilha de metadados para alimentar para que aconteça esse tipo de coisa, né? Quando a editora sobe, o livro não é... Né? A Isa sabe bem, não é só o arquivo e a capa, é toda uma lista interminável de informações e tags sobre aquele livro que vai fazer com que aquele livro chegue no leitor final. Por exemplo, a Kobo tem aproximadamente 5 milhões de títulos, né, disponíveis aqui no Brasil. E como é que o leitor chega no seu livro, né? Se você não coloca as informações do seu livro? Então, essas informações que as editoras colocam, e só as editoras sabem, né? Porque não adianta, a Kobo recebe milhões de livros por dia, a gente nunca vai saber todas as informações daquele livro. Então, o editor, o autor que está subindo aquele livro, é que coloca, né, todas essas informações, e essas informações é que vão fazer com que chegue no leitor identificado, né? Acho que também tem um papel da editora, a JBC faz isso legal, e algumas editoras no Brasil também fazem, de divulgar o formato. Eu diria nem divulgar o formato, mas divulgar o conteúdo e não o formato. Então, não fazer propaganda só do livro impresso. O seu produto também existe no digital, deixa claro para o seu consumidor que está disponível em mais de um formato. E isso desde o início. Porque se o seu consumidor não sabe que você já publica coisa no digital, essa pergunta é fundamental, ele nunca vai procurar. E nem toda loja, por exemplo, a Kobo só trabalha com produtos digitais. Então, vai para a Kobo a pessoa que quer um produto digital. Não vai para a Kobo uma pessoa que está procurando livro impresso. Mas, se fosse para a cultura, ela iria procurar o livro, ela não iria procurar um formato. E aí apareceria os dois formatos e ela escolhe aquilo que convém para ela. Então, tem que ter um caminho da loja, um caminho da editora, e acho que também um caminho das pessoas que leem, em divulgar. Hoje a gente tem bastante influenciador fazendo isso. Bastante não, mas tem alguns. Começando a falar do digital, que tem sim formato digital, mas mangá e quadrinho tem muito pouco, porque as pessoas ainda são muito apegadas ao impresso, pergunta se tem cor. Eu falo, claro, se o celular tem cor, o livro tem cor também, lindo. RGB. A gente se adaptou bastante toda a nossa comunicação, a gente puxou as informações digital, faz parte do impresso. Se o produto já sai
a gente tem as duas licenças juntas, digital first, então sai primeiro digital, para depois sair o impresso. Então já segue uma cadência lá dentro da empresa. Eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente já faz uma lição de casa razoável. Bom, já que você está falando da editora ter que fazer um monte de lição de casa, queria perguntar em relação, por exemplo, a publicações simultâneas Brasil e Japão. Como é que é a questão da produção para vocês conseguirem fazer o lançamento simultâneo? Então, a gente tem aí uma cadeia de coisas que vocês têm que reeditar, editar. Como é que funciona esse processo para vocês conseguirem trazer simultaneamente? E os arquivos e todas as informações necessárias, né, para depois aplicar isso, chegam com antecedência, tempo viável para vocês conseguirem fazer todo esse processo? Sim. É frenético. É bem frenético. Hoje a gente está com 3 simulpubs, e a gente está já ficando meio louco, né? Com falta de tradutor que seja tão rápido assim. Mas se a gente pegar qual que é a origem do mangá em si, né? O mangá ele começa em uma revista semanal no Japão, né? O jeito mais tradicional. Eu sei que tem revistas quinzenais, mensais, por aí vai, mas ele começa numa revista semanal. Então imagina que o digital hoje para nós é a Shonen Jump, ou é a revista semanal que o Brasil pode ter, né? Então a gente recebe com uma certa antecedência esse material. A gente tem que trabalhar a editoração dele como qualquer outro mangá e a tradução em tempo recorde, porque assim o lançamento é quarta-feira no Japão, aqui também é quarta-feira. Então, fora isso, tem todo o trabalho de metadados que as meninas, né, a Carinha, a Eila, a Taki e companhia, ficam montando essa tabela para enviar no tempo hábil. A Isadora depois recebe ela via FTP as informações para subir nas lojas como um todo. E assim, a única coisa que pega realmente que é muito frenético esse procedimento. Assim, chega, já vai para a produção, tradução, 3 dias depois layout e segue todo o caminho para o upload. Basicamente. Então, se você está falando da cadeia de produção, a gente também tem toda uma cadeia aí que você falou. Depois de você, vai chegar na distribuidora, que depois vai chegar nas lojas, né? Mas também tem uma cadeia antes, que é a empresa, o desenhista, os produtores, os roteiristas. E nisso, quanto mais gente na cadeia, mais gente precisa da sua parcela. Como é que é em relação aos custos, então, do mangá digital? Qual que é, principalmente, né, a diferença do custo do digital pro impresso? Essa é uma parte que muita gente acho que questiona, né? Por ser digital, a gente deveria ser muito mais barato, ou praticamente de graça, né? E não é assim que acontece. Hoje, com o Simulpub, praticamente a gente licencia 2 vezes o mesmo título, né? Porque se você encarar mesmo, no Japão, você tem 2 experiências diferentes, né? Você tem o mangá primeiro no semanal, então muitas vezes ele tem páginas coloridas, ou às vezes o mangá vem até rafiado, que é o caso de Hunter vs Hunter pelo Togashi, que depois ele finaliza no Tanko, né? Então, assim, a gente licencia o mangá pro Simulpub, né? E depois licencia ele também para Tanko. Então são coisas diferentes e que acaba onerando bastante os mangás. Então, às vezes, quando você vê o preço, nossa, que preço absurdo para um digital. Na verdade, não é absurdo pensar quando você, desse bolo, você tem o autor, a editora que está licenciando isso no Japão, você tem a distribuidora, né, e você tem também a editora aqui que faz todo o trabalho de tradução e editoração, né. Pode ter saído da conta a gráfica, mas mesmo o licenciador depois, ele também imagina, você não vai ter gráfica, então o bolo pode ser um pouquinho melhor para mim também, né? Então, tipo, você divide, os percentuais também aumentam, né? Então, no final, você tem vários sócios nessa cadeia. Né? E tudo tem um custo, né? Distribuir tem custo, vender tem custo de servidor, isso fica
isso fica no servidor, a entrega para vocês. Então, da loja tem o carrinho, tudo isso tem um custo. A loja fica com o valor da compra, a distribuidora fica com o valor pelo trabalho que faz. A editora tem que fazer um arquivo de EPUB que não é a mesma coisa do impresso. Então, tem que ter alguém que diagrama. Na verdade, eu iria além. Tem que ter alguém que entende código. O e-book ele é um monte de HTML zipado com CSS. Então, precisa de alguém para fazer esse trabalho e as pessoas têm que ser pagas. Então, uma coisa que me dói o coração é quando eu vejo a gente defendendo a pirataria com esse discurso de que já foi pago pelo impresso e a galera que está fazendo freela, o valor pela conversão de quem faz freela está cada vez ficando menor por causa disso. Você está desvalorizando o trabalho de um profissional que te entrega um produto bom. E aí, depois, quando tem uma experiência ruim de leitura, ou quando a editora não distribui em todos os canais, você não consegue encontrar aquele livro, reclama. Mas se não vai comprar, o que a editora vai fazer, né? Verdade, aí todo mundo tenta apertar de algum lado, né? E aí sempre vai para o lado da corda mais fraco, né? E o que é engraçado também é a gente produz, coloca lá o mangá para vender e assim, tem a loja que tem a plataforma. Então, tem a plataforma. E ele já desconta, né, direto. O billing é deles, né? Então, eu nunca vou ter o problema de inadimplência com a plataforma. A plataforma já me paga aquilo que me serve. Assim, já tirei aqui a minha parte, tô a sua parte, que vai para a distribuidora, e a distribuidora tira a parte dela para depois repassar a parte da editora, para depois repassar para autores e licenciadores, por aí vai. Então, assim, é muito parcelado a coisa. E, no final, o autor recebe tão pouco que, se sempre puder defender alguém, eu vou defender o autor. Quando você pirateia, você está tirando do autor. O autor recebe uma parcelinha muito pequena lá no final. Exato. Então, apesar dele ter produzido o conteúdo, todo esse trabalho gráfico e de diagramação e de distribuição e tecnológico tem um custo tão alto que o autor recebe muito, muito pouco no final. Agora, falando de pirataria, aconteceu uma coisa muito interessante aqui com o lançamento do Simulpub e do The Seven Deadly Sins, que foi alguns dos grandes scans, né, encerrarem serviço por não conseguir fazer o mesmo trabalho, né? Então, eles faziam lá o trabalho deles de fã, né, de traduzir e colocar para as pessoas verem o mais rápido possível do Japão. Mas quando chegou o Simulpub do Seven Deadly Sins, eles falaram, putz, não tem como bater isso. Vocês têm acesso ao que eu não tenho, esperando sair uma shonen lá para depois escanear e colocar o arquivo em português. Não, agora a editora consegue fazer isso sozinha, direto, né? E aí, foi engraçado, porque a gente começou a notar um tráfego de visitas nos sites muito grande, né? Muito grande. E assim, o Seven Deadly Sins começou a disparar com vendas nas lojas. E aí eu recebi uma ligação de um desses scans. E ele falou, pô, a gente queria ajudar. Eu falei assim, cara, eu não tenho como te oficializar de alguma forma, mas eu posso te falar o seguinte, agora com o digital, você pode se afiliar a alguma das lojas e colocar um código na sua divulgação do digital, você ganha também uma parcela dessa graninha aí. Então, é uma forma de você legalizar a sua divulgação para a série, já que você curte ela, né? Eu te indico esse caminho, né? Então, foi uma coisa bem interessante que rolou com o Seven Deadly Sins. Todo esse processo vale a pena, né? Porque o produto final tem mais qualidade, né? Tem mais segurança. Então, quando você baixa uma coisa, você baixa com segurança. Você tem uma biblioteca ali e você não perde os seus arquivos, né? Você tem aquela segurança daquela empresa. Você teve algum problema, você tem atendimento ao cliente. Então, é toda uma estrutura por trás daquela compra, né? Então, se alguém tem dúvida de que, quando ela comprou, aquele arquivo não é dela, não fica atrelado, é dela. É dela. No caso da Kobo, tá? É dela. É dela com todas as lojas. A não ser que a loja feche. Não, mas os serviços. Mas toda loja que fechou até hoje, isso aconteceu com uma loja brasileira, com uma startup, eles dão tempo para que as pessoas baixem o arquivo antes do fechamento da loja. Então, o arquivo é dela. Ninguém pode tirar aquele arquivo da sua estante. Se você perdeu o download daquele livro ou desinstalou o aplicativo da Kobo, quando você reinstalar, ele vai estar lá disponível no seu login e senha para você baixar ele de novo, entendeu?
estar disponível em qualquer lugar que você fizer login e vai estar sincronizado. Então, você começa a ler no celular e depois você vai continuar lendo no seu Kobo, vai continuar lendo no computador, ele continua de onde você parou. Tem vários benefícios. Isso é muito legal. Poder ler num lugar e terminar no outro, né? O seu livro está onde você está, não importa se você está com device ou não. É só você logar. Então, justifica também o custo, né? Porque daí você vai ter que adaptar, por exemplo, para ler num tablet, para ler no celular. Exatamente. E isso é mais um custo que o físico não tem. Acaba sendo um custo de conveniência e vale a pena, porque a gente está falando de quanto é o preço médio de um mangá? Hoje, Digital. R$12,90. A gente está falando de R$14,90. A gente não está falando de uma licença do Photoshop. Sabe? Não estou incentivando pirataria do Photoshop. Tá? Deixar claro. Mas, pelo amor de Deus, uma pessoa que não quer pagar R$14,90, que gasta, sabe, tempo para procurar pirata e risco para baixar um arquivo, né, que não sabe a procedência, e para não pagar R$14,90, sabe? E como eu falei, tem alternativas. Então, se você não encontra o conteúdo, entre em contato com a editora e exige um caminho, uma biblioteca. Se você tiver assinatura em algum lugar, a editora também precisa saber dessa demanda, sem querer pressionar vocês. Já pressionando. Já pressionando. Mas existem alternativas. Biblioteca é uma delas que é gratuita para o consumidor final, para o leitor final, mas às vezes a pessoa já tem uma assinatura e aquilo não está na assinatura. Então, como ela já está gastando aquele dinheiro, que é o que cabe no orçamento dela, ela queria ter o conteúdo incluso. Então, primeiro vão atrás das editoras para fazer isso acontecer. Piratear nunca. Brincadeira, gente. Jamais. Brincadeira não é essa. Agora, puxando esse gancho do Photoshop, né? Não, o Photoshop, ele mesmo mudou o formato. Então, não sei se todo mundo conhece esse software, para ficar mais fácil, né? Porque há muitos anos atrás, você comprava uma licença do Photoshop por um preço extremamente absurdo. E aí, teoricamente, tinha uma validade ali de 1 ano, né? Reza a lenda que tinha gente que comprava. Mas hoje eles mudaram justamente para formatos de pagamento mensal, justamente para facilitar. Em vez de você ter que despender de quase R$1.000 uma vez por ano, você vai pagar ali 25 todo mês. Então, a gente tem hoje também esse formato para leitura do mensal. Mas você já disse de que no Japão o pessoal não gosta muito disso. Como é que fica nessas questões contratuais para a gente conseguir fazer esse custo mensal para ter mais acesso a mais conteúdo, né? Esse é o meu trabalho. E da Isa também. Eu tento negociar e levo um modelo de negócios para as editoras e adaptamos o modelo de negócio de acordo com a demanda das editoras. Mas o modelo de assinatura ele está sendo muito demandado pelos clientes e muito mal aceito pelas editoras. A Kobo tem o Kobo Plus, que a gente lançou em alguns territórios e ano que vem vai ser lançado mundialmente. E o que tem acontecido nos territórios? A gente começa com um acervo bem pequeno, porque são muito poucas as editoras que aderem, mas depois elas vão vendo que os algoritmos ajudam. Então, se você tem um acervo dentro do Kobo Plus, você tem os clientes baixando os seus e-books e os clientes tagueados na sua editora, no seu autor, na sua série. Então, isso alavanca o posicionamento da sua editora nas lojas. Então, isso, as editoras nas avaliações e tudo mais. Então, é como se você pegasse o livro da sua editora numa livraria de 7 milhões de livros, no final de uma pilha de 7 milhões de livros, e colocasse ali, em cima, para todo mundo ver assim que chegasse na sua loja. Então, conforme as editoras vão entendendo isso é muito difícil, porque a gente está falando de editoras. As editoras, historicamente, são formadas por pessoas de humanas. Eu sou uma delas. Né? Então, o editor, em 2009, quando eu comecei a estudar e-book, o editor era o cara que ficava atrás de uma mesa com pilhas e pilhas de fotolitos
Ele abaixava a cabeça de manhã para ler aqueles fotolitos e revisar e levantava à noite para ir para casa. Ele tinha uma secretária, ele era, né, uma figura mística no mercado, ninguém chegava nele, né? Tipo, ele, o editor da Companhia das Letras, o editor do não sei o quê. E tinha uma secretária, uma coitada, que provavelmente passava aquela revisão toda para o digital, quando tinha digital, tá, gente? Tem editora que não tem um arquivo digital histórico, isso é uma coisa muito comum. Tem as chapas de gráfica, né? Não tem o arquivo digital. Então, a gente está falando... Isso há pouco tempo. Eu estou falando de 2009. Tá? A editora que eu trabalhava era assim. E eu trabalhava numa editora técnica de computação. A minha editora era bem moderninha. Nossa. Então, para você entender o contexto histórico, a historiadora aqui falando, né? O contexto histórico do mercado editorial, e a gente chegar agora, em 2019, falar em algoritmo, é assustador. E o grupo, né, de pessoas que trabalham na editora, ele está mudando muito. Então, dentro de uma editora, hoje você tem desenvolvedores, você tem o pessoal de marketing digital, você tem um pessoal de humanas, mas é um pessoal de humanas que também curte mídias sociais, que está todo mundo integrado. Gente, há 2 anos atrás, tinha editora que proibia os funcionários de entrar na internet. Então, É muito comum, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. exatamente. Então, a gente está falando de um mercado que, desde 1500, né, que foi a prensa de Gutenberg, não muda. E aí a gente chega em 2009 e fala, então, vamos mudar. E a gente chega agora falando de algoritmos e tudo mais. É difícil, né? Então, a gente tem que ir com muita cautela. E, ao mesmo tempo, se não muda na velocidade necessária, vai ficar defasado e pode, sim, deixar de existir, né? Alguém tem mais alguma coisa para complementar? Não? Eu acho que assim, é se manter na onda, né, para você sentir essa evolução, né? O JBC, a gente, desde 2001, vem acompanhando toda essa evolução de internet, né? A gente sofreu um baque quando os jornalistas que faziam revista lá, né, faziam o Made in Japão, o jornal Tudo Bem para o Japão e por aí vai. Teve uma dificuldade mesmo na hora que passou para agora a gente vai ter que alimentar um site, as coisas têm que ser mais rápidas. Mas peraí, eu não consigo pensar em mais de uma coisa, uma pauta, né? Não, você vai lá, faz foto, pega um áudio. Não dá para fazer isso. Então, já sofreu um baque ali, né? Então as pessoas foram mudando, né? E foram ficando as pessoas que conseguiam tolerar a mudança, né? E hoje é como você falou, né? Tipo, você vai ter que brincar aí de humanas, matemática e bora lá. O processo de transformação digital ele é doloroso, né? Mas ele não é só negativo, ele traz também muitas vantagens. Então, se a gente, facilidades. Então, a gente pensando, por exemplo, em questão de formatos. A gente tem e-book, a gente tem webtoons, a gente tem audiobook, a gente tem streaming. A tecnologia também habilita a possibilidade de acessibilidade para pessoas que antes no impresso não tinham. Queria ver com vocês o que vocês enxergam, por exemplo, de quadrinhos e mangás em e-books. É viável, não é viável? O que vocês falariam dessa parte de acessibilidade através do digital? Quadrinhos, assim, acessibilidade no digital é a mesma coisa que acessibilidade na internet. Se você pensar num site acessível, o e-book também é acessível da mesma forma. Para o quadrinho, ele tem um fator bem complicado, que é o formato layout fixo que eu expliquei, porque quando você vai para o código, ele não é um texto corrido, ele tem um monte de quebra, e quando aquilo vai ser lido pela ferramenta de leitura para uma pessoa que tem deficiência visual, baixa visão, alguma coisa assim, ou até dificuldade motora e precisa acionar por voz, ele não lê o código inteiro. Então, o formato quadrinho é mais complicado de fazer acessível, porém, possível. Dá para fazer um trabalho um trabalho no código que não vai ficar visível para o consumidor vidente. Eu acho essa palavra super estranha, mas é assim. É possível. Hoje no Brasil, infelizmente, ninguém faz, a não ser o pessoal da Fundação Dorina No Will. Eles produzem
não é para comercializar, né? Para a biblioteca deles mesmo. Mas no Brasil nenhuma editora faz. Fora do Brasil já fazem, mas tem uma outra solução, que é o audiobook, que já nasce acessível, porque é o áudio, mas para quadrinho, de novo, você tem outro complicador, que é como você conta aquela história, porque uma parte essencial é a ambientação, é o desenho, o quadrinho, né? Contudo, já é feito. Então, se vocês tiverem interesse, existe um quadrinho feito por um cego, acho que nos Estados Unidos, chamado Unseen. Está disponível num site. Acho que ele deixou por um tempo gratuito, talvez ainda esteja, se vocês forem procurar. Mas ele fez um trabalho muito bom para vocês entenderem o que é um quadrinho acessível, o que você tira, o que você põe. E tem quadrinhos famosos também. Então, a Marvel fez esse experimento. Eles começaram com Miss Marvel em 2015, eu acho. E hoje já tem uma série de quadrinhos em audiobook. E o Nimona também está em audiobook, que meio que mata a questão da acessibilidade. Fica acessível para todo mundo, você faz um produto único que você pode vender para todos os consumidores, vidente ou não vidente, e vai ser mais caro? Vai ser mais caro de produzir. Vai ser mais caro para comprar também, mas não muito mais caro. O audiobook é praticamente o mesmo preço do e-book, né? Alguns são mais caros, ou não? Tem um preço muito grande. Muito maior, desculpa. Não muito maior, né? Geralmente a produção é bem mais cara. Não, a produção é muito mais cara. Mas o preço para o consumidor final é tipo e-book mais barato, o audiobook no meio, o livro impresso. E depende, né? Tem e-book, tem audiobook que é só a narração, né? Tem audiobook que é quase uma novela de rádio. Tem assim. audiodrama. No caso do quadrinho, geralmente é isso que as editoras fazem, meio que um audiodrama. O que você perde de visual, você acrescenta em efeitos para ficar claro o que é aquela ambientação. Mas, em compensação, o audiobook ele costuma ser do quadrinho, ele costuma ser bem menor. Então, quando você tem um livro, um romance de 200 páginas, que vai sair um audiobook de 5 a 8 horas, o quadrinho vai ter 1 hora de duração. Então, como quando a gente pensa em produção, o custo é por tempo, ele acaba não saindo tão caro. Mas também é algo que ainda não se faz no Brasil, então fica aí a dica para a JBC. Aguardem. Bom, acho que a gente tem um tempinho. Vamos abrir para perguntas? Alguém tem? Alguém tem alguma pergunta? Tinha um rapaz aqui que queria fazer uma pergunta uma hora. Não? Você queria fazer pergunta aquela hora? O processo corrido de você receber do Japão o arquivo e para lançar aqui no Brasil. Existe alguma influência da editora lá em questão de formato, qualidade, alguma coisa assim? Porque eu ouvi falar, acho que o Akira teve esse problema, né? O Akira teve o problema de aprovação normal para o impresso. O Akira não tem digital, por exemplo. Mas assim, é que eles são muito preciosistas com o direito autoral, com o trabalho do autor lá. Então, assim, tudo passa por uma aprovação muito rígida, principalmente os grandes títulos, né? No caso digital, do Simulpub, o interesse é das duas partes, então a gente tem até uma flexibilidade. Assim, chega rápido o arquivo, né? Ele chega em tempo hábil para você poder fazer essa tradução, editoração e converter esse arquivo para o digital. Né? Eu falo que é frenético porque assim, você não pode dormir no ponto, né? Porque senão você perde o prazo e aí a ideia de ser simulpub você perde, né? Nesse sentido. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre pirataria. Se é uma questão assim que o problema aumentou, diminuiu em relação a alguns anos atrás. E que medidas estão feitas contra a pirataria, tanto em termos de conscientização, como em termos legais mesmo, né? Se tem muitos processos, alguma coisa assim. Obrigado. Tem muitos processos que foram ganhos, né, por empresas brasileiras. Então, as editoras elas estão muito organizadas para processar sites e blogueiros e pessoas que têm difundido a pirataria. Isso está bem sério. Mas como livreira, né, como Kobo, e eu vejo isso também com os concorrentes que a gente conhece, tudo, a gente faz muito pouco. Porque a gente entende que a pirataria ela acaba
perdendo a razão de existir quando o arquivo fica de fácil acesso. A gente entende que a pirataria sempre vai existir. A gente tem um sistema dentro das lojas que se chama DRM. Então, a Amazon tem o DRM deles, a Kobo tem o DRM, cada loja tem o seu DRM. Todos os DRMs são quebráveis, mas dá um trabalho. E aí você vai perder horas do seu dia comprando um e-book de R$ 14,90 para quebrar o DRM, é porque realmente você é um pirata. Sabe? Você vai piratear a sua mãe, sabe? Então, esse cara não tem jeito. E ele vai acabar trabalhando, ajudando a gente, divulgando aquela obra. Então, a gente faz muito pouco para evitar esse tipo de coisa. Então, a gente tem o DRM, a gente tem as questões legais que a gente sempre corre atrás aqui no Brasil, né? Eu posso falar dessa questão aqui no Brasil. Mas cada ano, a gente tem se preocupado menos com isso. Só para complementar, é o mesmo caminho que filme e série teve. Antes a gente baixava tudo por torrent, não podia esperar RMVB, baixava legenda em outro site, tinha esse trabalho. Hoje tem Netflix. Acho que nem o Popcorn Time tem tanto acesso mais, sabe? Talvez agora que está todo mundo se dividindo e cada um em seu canal, mas a conveniência, você ter tudo na sua conta, você não ter que logar em coisa diferente, propaganda, anúncio, tudo isso. A conveniência acaba matando a pirataria. O que acontece com o mercado editorial é que as editoras, por terem resistência em disponibilizar o digital, por não encontrar o conteúdo, as pessoas acabam pirateando. As pessoas que comprariam o livro. Porque a pessoa que não compraria o livro, essa você tem que esquecer. Ela vai continuar pirateando. Não tem nada que você possa fazer. Nem se você não publicar o digital. Porque ela vai pegar o impresso e ela vai. Existem hoje vários mecanismos rápidos de transformar aquele arquivo num produto digital. Então, quando você disponibiliza o seu catálogo, todo mundo que iria comprar vai poder comprar ele, vai deixar de piratear. Tem todas essas conveniências de vai estar vinculado à sua conta, você consegue ler em qualquer lugar, se você migrar de um dispositivo para o outro, vai estar sincronizado, etc. Tem estudos feitos fora do Brasil sobre isso, então observaram um período de 2 anos sem tirar a pirataria do ar e depois um período tirando a pirataria do ar e não afetou as vendas, porque é o que a Camila falou, a pirataria funciona como um agente divulgador, no fim das contas. Tem um case interessante do selo Agir, da Edioro, do livro da Anitta. O nome do livro não é da Anitta, né? Sobre a Anitta, do Léo Dias. Era um super lançamento deles, eu sei porque, enfim, né, o meu trabalho. Um dia antes do livro ser lançado... Não, no dia que o livro foi lançado, alguém baixou o e-book, printou várias páginas, criou uma conta no Instagram e ficou postando no Stories. Aí a editora me liga, desesperada. Ai, meu Deus do céu. E, assim... Eu estou tão acostumada com isso, não tem nada que a gente possa fazer. Não adianta eu ficar denunciando a conta, vai surgir outra. Eu falei, eu tenho que dar uma desculpinha na hora. Fala, não, claro, a gente vai fazer alguma coisa aqui. Aí eu olhei o site e tal, eu esperei um dia. No dia seguinte, foi o livro mais vendido do mês geral. Assim, a Bookwire trabalha com a Companhia das Letras, Sextante, todas as editoras grandes que vocês pensarem, com a JBC, com as de quadrinho. Foi o livro mais vendido do mês de todos os títulos. Então... Porque ele não conseguiu botar o livro inteiro, então serviu como um chamariz. Você via metade da treta e queria ler o resto. E quem vai conseguir ler o livro no Instagram? 200 páginas. Então, todo mundo foi atrás de comprar. Aí até circulou um link de um PDF. Mas a experiência de leitura é muito ruim. Então, as pessoas degustavam PDF não é e-book. PDF não é e-book. Quando alguém fala assim, baixa aqui o e-book do assunto X, e é um PDF... Zero credibilidade, pode queimar no mármore do inferno. PDF não é e-book. Não é. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, ofertar aquilo que as pessoas querem com qualidade e conveniência, né? Quanto mais rápido, melhor. Né? Eu tenho uma pergunta. Eu sou o Gilmar. Eu queria saber mais sobre o mercado em si. Né? Vocês falam que tem a dificuldade de ter cooperação com o Japão, mas, porém, o Japão tem muita coisa com os Estados Unidos, com o mercado editorial deles lá, e também lançando muitas coisas digitais por lá. E, teoricamente, a visão de nós como consumidores simplesmente é um mercado que, se funciona lá, deveria funcionar aqui também. E por que a gente não tem tanta facilidade isso? O problema são as licenças? Eu acho que
É bem fácil essa pergunta responder isso, porque é o seguinte, as cifras dos Estados Unidos é muito maior do que a nossa. Lá eles não têm esse problema com a pirataria, é bem baixo mesmo, Distribuição. E assim, muito das editoras japonesas já são partners de algumas publishers americanas. Então, a Viz, Shueisha e Shogakukan praticamente são a mesma empresa hoje. Então, para eles sempre é mais fácil. A gente questiona internamente, por que eu não posso usar essa capa e a Viz pode? Não tem explicação. Não pode. Se você quiser, é essa e acabou. Entendeu? Então, o mercado deles é mais desenvolvido que o nosso. A gente está aprendendo. Tá? A JBC lança mangás digitais desde 2017. Finalzinho de 2017 a gente começou. Cara, a gente conseguiu, a gente começou em finalzinho de outubro, até dia 23 de dezembro, a equipe JBC conseguiu colocar 80 volumes no ar. Foi assim, a toque de caixa, assim. A meta era 100, mas eu fiquei muito contente com 80, sabe? Hoje a gente está chegando aos 500 volumes de mangá, sabe? A gente começou a vender dezenas. Sabe o que é dezenas de unidade? Não é nem 1% do que é o impresso. Hoje a gente já está falando de uns números um pouquinho mais altos. Então, assim, a gente está criando esse mercado, criando um novo jeito de ler, né? Quadrinhos, assim. É assim que eu te digo, o mercado deles é mais desenvolvido. Então, os japoneses têm mais segurança em lidar com essas questões com os Estados Unidos. E é mais desenvolvido também de leitor, né? No Brasil, a nossa média de leitura é muito baixa. As pesquisas, então, quando um editor de fora, um licenciador de fora olha isso, são números muito baixos. Comparar com o mercado americano, por exemplo, é difícil. Lá tem biblioteca, as pessoas leem. Tem lista de livro de férias, 100 livros. Alguém aqui já leu 100 livros por ano? Dado por curiosidade, assim, né? A gente tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Uma pesquisa da Sebrae divulgou uma pesquisa que existe 2 milhões de potenciais leitores de quadrinho no Brasil. A base dessa pesquisa não quer dizer que o comprador, né? É que na pesquisa alguém tinha um quadrinho em casa. Então eles falam, existe 2 milhões de potenciais leitores de quadrinho, né? Aí você fala, desses 2 milhões, a gente fez uma conta bem crua, com eventos, onde um pouco com as vendas e tal. Eu imagino um universo de 500 mil de pessoas realmente que compram quadrinho no Brasil e todas as editoras estão brigando por uma fatia desse mercado, assim. É muito pouco, né? E aí você fala que uma Shonen Jump vende milhões de unidades, assim, sabe? Perto do que a gente vende hoje, né? 30 mil de tiragem, dependendo da revista, do mangá, né? Exato. É sempre nicho. Tem muito trabalho pela frente. Eu tenho 2 dúvidas em relação ao formato dos quadrinhos digitais. Uma delas eu li um quadrinho digital faz muito tempo já, que ele usava, sempre que você passava para frente, ele focava um quadro. Então, de quadro em quadro. Isso ainda é feito hoje em dia. É o frame a frame, né? O frame a frame, depois mostra a página inteira. E a outra dúvida é que muitos quadrinhos eles fazem splashes duplas. E isso é muito difícil de ler no formato celular ou mesmo tablet. Eu queria saber o que vocês acham no futuro, se isso é uma coisa que o digital vai ter que se adaptar para os quadrinhos ou se os quadrinhos vão se adaptar para o digital, como são os webcomics hoje em dia. Vou tomar licença para responder aqui. O quadro a quadro você provavelmente leu na Amazon, no Kindle. Comixology de Amazon. Esse formato quadro a quadro é só da Amazon, hoje. Kobo não tem ainda, né? Não, a Kobo você consegue, se você der 2 toques no quadro, ele vai mais ou menos de quadro a quadro, né? Ele vai de texto a texto. Ele dá No Reader, né? No aplicativo, No aplicativo de tablet. também? No e-reader também. No e-reader também. Mas esse formato ele é meio... Acho que a Amazon lançou primeiro e ficou mais conhecido por isso. Hã? Oi? Sim. Mas é uma coisa que eles chamam penal view, que é o padrão para qualquer quadrinho da Amazon. E a questão que você falou da página dupla é um erro. Nunca era para ser feito assim desde o começo, tá? Se você quiser até dizer que editora que é. O problema é que, assim,
As editoras no Brasil, muitas delas não entendem de digital. Entraram no mercado à força, porque assim, ou os consumidores pediam, ou entrou tipo assim, tenho que entrar, então tá bom, mas faz de qualquer jeito, não pesquisa. Então, um trabalho da Bookwire é, às vezes, de ser educador, de ser babá, falar, esse não é o formato correto. Porque, por exemplo, layout fixo, ele funciona para quadrinho, ele funciona para livro infantil, onde você não pode deixar que o texto saia do lugar. Mas ele não deve nunca ser o formato de um livro-texto. Mesmo que ele tenha imagens, você consegue colocar a imagem vinculada a um parágrafo, enfim, que ela fique presa no lugar, mas o texto tem que poder correr. E tem editora que gera tipo um PDF e quer colocar para vender. Só que eu sou distribuidora, a Camila é loja, o dono do conteúdo é a editora. Se ela fala, é esse o arquivo e fim? É esse o arquivo e fim. Aí acontece isso, e você nunca mais compra um quadrinho daquela editora, ou talvez você nunca mais compre um quadrinho por causa dessa experiência ruim. Então, é isso que a gente tenta evitar. Isso que você viu nunca foi o padrão e nunca será. O padrão é o que a JBC faz e esse outro quadrinho que você leu no Comixology, por exemplo. Você lê quadro a quadro. O ideal é que, se tem uma página dupla, né, que você refaça essa diagramação e transforme numa página. Né? Pode ser que isso um dia influencie, né, a diagramação do impresso, e só com o tempo a gente vai entender. O que acontece lá com a gente os próprios japoneses pedem para tomar muito cuidado com essa coisa da junção das páginas duplas. E se você pegar um aplicativo, você consegue até navegar, né, puxando ela por inteiro, assim, né? E quando você vira ela no horizontal, você vê ela inteira, bonitinha. Exato. Nos readers, às vezes aparece lá tipo um ícone para você apertar para que ele fique inteiriço, assim. Mas a gente toma esse cuidado, porque já é uma diretriz lá do Japão. Temos que tomar muito cuidado com essas páginas duplas. O Denão lá, que trabalha comigo, o Denis, ele está até lá no fundo, ele fica muito preocupado na hora de fazer as conversões, ele se preocupa demais com essa parte. Ele fala assim, com esses arquivos eu não vou conseguir fazer a junção das páginas duplas. Então, muitas vezes, a gente tem que conseguir o arquivo digital para que isso aconteça de maneira fluida, assim. Por isso que, graças a eles, pensando com todo esse cuidado, assim, a gente tem um bom arquivo de e-book, assim, de EPUB. Assim. Pelo menos eu gosto. Gosto muito. E se vocês verem um arquivo ruim, tiver uma experiência ruim, vai atrás da editora. Deixa lá um review. Vai atrás da loja, a loja vai atrás da editora. Pode ir direto na editora, pode deixar o review na loja, mas para ajudar a editora, você não deixa um review negativo de cara. Olá, boa noite. A pergunta é basicamente uma continuação da pergunta dele, com relação de como o arquivo vem para vocês. Tipo, você acabou de falar da junção das páginas duplas e tal. Não vem um arquivo já pronto para o digital? Tipo, vocês têm que refazer esse arquivo para colocar nos formatos? Como é que... Exato, ele não vem pronto para o digital. Então, o arquivo a gente tem um arquivo fonte, né, que é o arquivo para impressão, e aí é trabalhado para ser convertido para o digital. Porque no digital você não pode também pegar o arquivo de impressão e simplesmente colocar, que senão você mata os readers. Eles não conseguem girar isso. Tanto que lá no Japão, eu vou falar um pouco da sua concorrente, tá? A Kindle tem a Amazon tem um Kindle exclusivo para mangá. Ele tem até mais memória RAM para poder rodar as páginas, assim, quer dizer, volumes maiores, né? Tanto que eu acho que dá para sentir a diferença quando você pega, por exemplo, um Pum Pum, de um volume de Seven Deadly Sins. O Pum Pum tem muito mais páginas que o Seven Deadly Sins. Você sente um pouquinho que no Reader ele já sofre para rodar aquilo ali, diferente de um iPad ou um iPhone, né? Mas sim, a gente recebe esses arquivos, ele é lealtado de novo, bonitinho e tal, é trabalhado contraste, brilho, para ficar uma cor apresentável, né? Tipo, que ele vai rodar não só nos readers, mas vai rodar num iPad que tem uma resolução muito grande, então tem que ser a melhor imagem com o menor peso possível, né? É isso que a gente preza lá na JBC, e por isso você tem esse e-book que vocês estão consumindo hoje. E lembrando que vem do InDesign, então é algo de design, diagramação, e vai virar código. Vira
HTML, Exato. vira CSS, então demora de carregar, porque é como se fosse uma página web carregando. Quanto mais informação... Quando você só tem texto ali, vai carregar super rápido, porque é só uma tag P, texto. Mas quando você tem imagem, vai carregar a folha de estilo. Então, essas coisas todas são preparadas quando você recebe o arquivo da impressão. Tem a preparação da imagem e depois tem toda a parte de conversão. Eu falo, às vezes eu passo batido pela programação porque já está na nossa rotina, então assim, é uma coisa que acontece. Mas assim, depois tem toda essa parte de conversão com os códigos para poder ter o arquivo final. E aí a gente gera 2 arquivos, né? Na verdade é a mesma coisa, só que lá na Amazon é um .mob, né? É um EPUB proprietário. E por aí vai. Não. Não, e tem coisas diferentes, né? Assim, eu compro o material e eu compro a licença. São 2 custos já aí nessa brincadeira, né? Fora a homem-hora, fora o custo de conversão, que a gente não fica falando, né? Tem tudo isso. Depois, como a gente falou, né? Aí tem toda a cadeia de distribuição, a loja, todo mundo morde um pouquinho. E o brasileiro ele tem mania de achar que só porque é digital é automático, né? Não é porque é digital que é automático, né? Não, assim, quando você vê é que assim, acostumado com scan, você fala, não, se um fã faz, tá ok. Mas vê os scans e compara com o nosso EPUB. O que foi gasto de tempo para poder fazer o melhor trabalho possível é perceptível, sim. E a facilidade que você tem de adquirir esse material. Você não tem que ficar caçando, sei lá, um Mirk, ou foi até longe, né? Entregou a idade. Né? Mas assim, você não tem que ficar caçando esse torrent para você baixar, né? Já está lá. Já está lá, fácil para você. Falar, gente, tem que lembrar que hoje na internet é sempre a experiência do usuário que conta, né? Então, você tem que dar a melhor experiência e é isso que vocês procuram fazer. Temos mais alguma pergunta? Eu queria puxar a sardinha para o meu lado, que a gente que é podcaster, a gente sempre está lá divulgando material, fazendo conteúdo diferente. E aí, no caso, mais para a editora, né? Por exemplo. Você acha que é possível, tipo, podcasters para editoras para divulgar? Quais as possibilidades aí de esse ano, né? Todo ano é um ano do podcast. Agora estamos novamente em 2019, ano do podcast. Temos aí muito produtor de conteúdo divulgando, mas qual que seria a possibilidade da editora fazer o dela para fazer essa divulgação, ou por conta de ser mais, abre um aspas, limitado também o conteúdo, né? Porque você vai falar do que você produz. Não teria tanta continuidade, assim. Como que você enxergaria este mídia como uma mídia de divulgação do conteúdo da editora? Na verdade, hoje a gente já está considerando o podcast como um meio de divulgação. Acho que logo, logo a gente tem novidades aí. E a gente entende, assim, por exemplo, a gente tem a marca Henshin, a revista Henshin, começou lá como a revista Henshin, ela se tornou um site, ela virou uma antologia de mangá, ela virou um programa na internet e provavelmente ela vai para o podcast. Porque o que muda? O meio muda, mas a forma, né, é muito semelhante. Então, a gente acredita que é mais um caminho para a gente poder falar de mangá e explicar para as pessoas como as coisas funcionam, né? Eu falo que a gente acaba verticalizando a nossa comunicação para não deixar perdido ela na mão de terceiros, né? Então, eu acho que o podcast é um caminho aí para a gente agregar conteúdo, né? E catequizar mais o público. Podcast também é um caminho para conteúdo original, né? Assim, eu acho que a gente, no mercado editorial, pelo menos, é difícil sair da caixinha. Você pensa em publicar história, quando você pensa em e-book, a gente hoje fala em conversão. Pegar o impresso e converter, fazer a mesma coisa para e-book. Sendo que o e-book é digital, você poderia ter uma variedade ali de coisas que você pode implementar e ninguém faz. Ninguém não, mas, enfim, pouquíssimas pessoas. Aí você vai para audiobook.
de novo, outro formato, outro público leitor. Audiobook, a gente está falando... a gente consegue pegar um público que não é leitor necessariamente. A gente que escuta, não necessariamente que lê. Inclusive, pessoas até que não sabem ler podem escutar, podem ouvir uma história. Mas as pessoas que não têm o hábito, mas têm o hábito de ouvir rádio no carro, ouvir música enquanto faz qualquer coisa, corre, limpa a casa, tanto faz. Quem escuta podcast, então, pega esse público. O audiobook pega um novo público. E aí, de novo, você pode pensar em conteúdo original, em outras formas. E eu vejo o mercado muito devagar com isso. E agora, podcast. Então, quando começou a se falar em podcast no meio editorial, as editoras que começaram, pensaram que vou fazer um podcast para falar dos meus livros. E legal, se tiver gente interessada em ouvir, show. Eu acho que quando a editora de nicho, isso funciona muito bem. Uma editora muito genérica, talvez não tanto. Mas dá para fazer coisas diferentes. Tem um caso bacana nos Estados Unidos, que é do Wolverine. A Marvel fez um conteúdo original do Wolverine como podcast. Oi? Talvez seja esse aí. E também tem um livro que saiu pela Macmillan, fora do Brasil. Aqui no Brasil saiu pela Plataforma 21, que é o Sage. E ele é contado do ponto de vista de uma menina, metade uma menina contando e a outra metade é um podcast transcrito. E a editora fez um audiobook, com a parte da menina audiobook, a parte do cara um podcast. Eles gravaram um podcast com várias pessoas fazendo as diferentes vozes, lançaram o podcast separado, como forma de chamar as pessoas para lerem o livro, porque você só teria metade da história no podcast, então você ia querer saber a outra parte. E ganhou um monte de prêmio de melhor audiobook do ano, blá, blá, blá. E essas são possibilidades que a gente pode explorar aqui. E também para conteúdo original. Então, tipo assim, você tem um autor, especialmente quando a gente fala de autor nacional. Por que não produz uma coisa só para áudio, só para o formato podcast, uma coisa que seja semanal? Você pode contar a história semanalmente. Talvez a gente volte lá para a época da radionovela. Tem podcasts que fazem isso? Sim. Tem podcasts que são audiodramas e eles fazem capítulos todos voltados. Mas alguns são conteúdos originais, outros são conteúdos... não que ele está reproduzindo uma obra por completo, né? Mas ele pega trechos de obras, mas a maioria é tudo conteúdo, mas eles têm algumas linhas de podcast que realmente vão para essa vertente de audiodrama. Uhum. Mas eles não entram em plataformas específicas de audiobooks, por exemplo. Eles ainda continuam em plataformas de podcast. E porque também não deve estar vinculado a uma editora, né? Então fica no meio só do podcast e os meios todos deviam se comunicar, né? Todo mundo se beneficia. Temos mais alguma pergunta, gente? Depois eu queria fazer um convite. Eu tenho um convite. Posso fazer um convite, Fábio? Posso? Então depois eu queria que você contasse a sua experiência de ir para o mundo de ler digital. Sim, senhor. Achei fantástico o seu texto. Eu acho que você podia dividir com todo mundo. O que você acha? Mas o cara tem uma pergunta ali atrás. Depois. Vai respirando aí. Ele, né? Ficou parecendo que ignorar. É só para não ser um efeito surpresa. Ah, tá. Prepara que daqui a pouco. Respira. Né? Boa noite, tudo bem? A dúvida seria mais, eu acho, para a JBC, no caso. Havia sido dito anteriormente a questão do liberar um volume, às vezes, para chamar a pessoa. Eu, no caso, eu sou um consumidor de mangás. Então, eu sempre, não me julguem, eu sempre li online primeiro, para depois fazer a compra do mangá físico, certo? Justamente para não ter aquela questão de comprar algo que não vai me interessar e eu ter 2, 3 mangás encostados. E eu sempre faço coleção. Talvez teria a oportunidade no futuro, ou talvez em curto prazo, da JBC não liberar um volume, mas às vezes liberar os primeiros capítulos da obra para chamar o público. Olha, eu não posso prometer, mas eu posso dizer que isso pode acontecer sim. Eu acho que com o amadurecimento do mercado, isso vai ser natural. Você vê, isso que você está me falando é o que acontece natural hoje com o e-commerce. É muito fácil você ir numa loja, ver lá o seu tênis, antes de você comprar ele online. Certo? Uma coisa, um vestido, a mulher vai lá ver um vestido, para depois ela comprar online. Isso já acontece no nosso cotidiano. Só que assim, no meio digital de literatura e quadrinhos e tal, a gente está muito atrasado mesmo, né? Então as coisas
as coisas ainda vão evoluir para esse caminho. Hoje a gente tem uma surpresa para vocês, porque em parceria com a Kobo, a gente vai ter uma brincadeira bem interessante para todo mundo aqui que está presente. E talvez quem está online também pode aproveitar a mesma coisa. Mas só E alguns quadrinhos da Kobo, você tem 10% de visualização. Então, 10% daquela obra está lá liberado para você dar uma visualizada também. Ah, isso também o preview, né? Esse é o padrão para todas as lojas, na verdade. Então, a não ser que o quadrinho seja muito pequeno e o preview vai ficar uma página, pode ser o caso, mas, no geral, você consegue ler 10% do conteúdo de todo o livro antes de comprar. Mas esse tipo de promoção, eu acredito que no futuro vai ser muito real, assim. Fábio, eu queria que você dividisse a sua experiência. A gente lê o seu texto, a gente acompanha as coisas que você escreve, e aquele texto que você fala da sua experiência com o digital e como isso te fez voltar a ler mangá. Bem, basicamente... Pode levantar, pode vir aqui na frente, se quiser. Não, ficar por aqui mesmo. Basicamente, eu sempre li bastante mangá, em papel mesmo, costumava ler quando ia para a escola de ônibus, mas a vida adulta foi chegando, as casas pequenas foram aparecendo na minha vida, e aí começou a ter a dificuldade de acumular coisa em casa, ou eu comprava mangá, ou ficava lá dentro. E eu peguei o hábito de ler, por exemplo, no ônibus, eu conseguia abstrair completamente e ler lá, mas em casa eu não conseguia me concentrar. Sempre tinha alguma coisa, televisão, celular, qualquer coisa me distraía e eu não conseguia fazer a leitura. Não tinha um canto de casa que eu ficava confortável lendo. Aí eu comecei a experimentar um pouco de quadrinhos digitais. Tem o aplicativo lá da Shonen Jump, o Manga Plus, que você consegue ler as coisas de graça. Comecei a ler algumas histórias lá e caiu como uma luva. Eu conseguia ler deitado um pouco antes de dormir. Aumentou a quantidade de coisa que eu fui lendo, experimentando digital. Cheguei a comprar algumas coisas em lojas, coisas estrangeiras, e eu senti que eu tenho lido mais nesses últimos tempos, desde que eu comecei a fazer esse tipo de leitura. E eu acho que é um hábito que você pode conseguir mudar com o tempo, mesmo a pessoa que gosta muito de papel. É isso aí, você vê que não é impossível você sair da coisa tátil, né, e ir para o digital, porque o mangá o arquivo digital está na sua mão o tempo todo, né? Hoje. Ninguém larga o celular, né, gente? E eu achei interessante ele dividir essa experiência. Mais alguma pergunta? Então vamos para o sorteio? Então, vamos lá. Queria agradecer a todo mundo aí pelas perguntas. E dizer que vocês não vão sair de mãos vazias, olha só. A gente está falando aí. Todo mundo recebeu um número de entrada, né? A gente vai fazer um sorteio em cima deste número. Então, peguem seus papelzinhos aí. É o código? Pode falar o número? Vou explicar o que é primeiro. Tá bom. Esqueci o nome do... Uma palestra digital. Exatamente, vocês vão ganhar códigos da White Novel. Então, aí, ó, para pegar na loja Kobo. E também a gente vai pegar... Aqui, infelizmente, né, a Panini não pôde estar... Ela ia participar, não pôde vir, mas a gente vai pegar o nome, porque eles também vão mandar, nome e e-mail, que eles também vão mandar aí um brindezinho para o pessoal. Então, temos aí um código digital, vamos lá? Vamos lá, número 125. É o Bruno. Aí, parabéns. Ah, para ficar aqui? Número 154. Você vai entregando os cartõezinhos pro pessoal? Número 152.
Número 151. 151. A pessoa não Última quer. chamada, 151. 126. Ali. Aí. Um 51 desistiu? Não, Esse é o tudo bem. código para qual? Overlord? Overlord, isso. Uma edição de Overlord. 133. Aí. Aí. Mas, se você não ganhou, não tem problema. Opa! Eu vou deixar primeiro o convite para vocês. Queria agradecer, né? Então, por favor, pedir uma salva de palmas a todos os nossos participantes. Queria agradecer novamente a Japan House aí pelo espaço e lembrar que essa é uma sequência de palestras que a gente tem feito por conta da exposição Isto é Mangá. Dia 17, domingo agora, a gente tem JBC Henshin. O nosso tradicional encontro com os fãs de mangás da JBC. Então a gente tem um monte de surpresa para vocês nesse dia. Então não percam. Então, ó, e aí vai ser bastante, o dia inteiro, das 10 às 6 da tarde. E também no dia 27 a gente volta com outra palestra, que é a arte do mangá influenciando a produção nacional, né? A gente acabou nem... Só um detalhe, no Henshin Mais do dia 17, a partir das 10 horas a gente vai ter aqui, que é a sala C, vai ter uma loja JBC vendendo produtos com desconto, então venham cedo para adquirir. E a partir da 1 da tarde, no restante da sala, começam os painéis, né, a conferência da JBC, vai ter um painel dedicado apenas ao mangá do Jaspion. Ali a gente vai desvendar várias coisas de como está o processo, lançamento, preço, capa e por aí vai. E por fim, a gente vai falar de 2 novos grandes projetos da JBC. Então, vem aí conhecê-los. Olha só, já dando spoiler do dia, né? Porque daí... E agora, para todo mundo que está aqui, inclusive também para o pessoal que está assistindo online, a gente está aí deixando de brinde Henshin Mangá 1 e 2. Então, tem que entrar na loja da Kobo, kobo.com, e aí você já utiliza o cupom Henshin mais 2, mas aí tem que ser tudo minúsculo mesmo, viu, gente? Então aproveita aí, tira a foto, entra na loja, já acessa, para você garantir. E ter a degustação dos 2, né, mangás aí, que nem ele comentou ali no final. A gente vai tirar a foto com todo mundo agora? Ó, fazendo stories. Já publicando. Então, vou pedir para todo mundo que ganhou o seu códigozinho vir aqui, por gentileza, para a gente tirar uma foto todo mundo junto aí. A altura da pessoa, né? Isso? Tem todo mundo aí. Não, é melhor fazer aqui embaixo por causa da luz, não é? Falar, não, eu ia falar, vocês aqui do fundo é melhor vir um pouco para baixo por conta do projetor. Os mais altos podem descer. A gente não morde. Só da... Vai tirar só da gente? Não, depois, antes? Não? Olha só. Fala, não, você tirou o meu aqui. Quem tirou aqui? É isso aí, então eu queria agradecer mais uma vez todo mundo. E domingo,
Esperamos vocês aqui novamente. Muito obrigada, gente. Boa noite. E só lembrando, a pesquisa está aqui? Não? Quem precisar de horas complementares da faculdade, a gente tem ali atrás uma prancheta que vocês podem preencher com horas complementares, que depois vocês recebem o e-mail. E a gente tem que pegar o e-mail dos ganhadores também, por favor, pessoal. Então, muito obrigada e até domingo, gente. Valeu! Quem ganhou, gente? Vem aí deixar seu nome e e-mail, que daí, pessoal, a gente vai mandar.